Boa noite para quem está aqui no Zoom, boa noite para quem está no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. A gente começa hoje uma nova, né, mais uma edição da Troca de Impacto. Deixa eu parar de compartilhar aqui para aparecer, para dar um oi para vocês. Então, boa noite. A gente está aqui com a Margarete, já, né? Com a Renata Kurtz, coordenadora também do MBA. Dá um oizinho aí, Rê. Oi, Renata. Oi, Margarete. Olá a todos. Boa noite. Boa noite, Rê. Então, a gente tem hoje uma edição de luxo, pré-carnavalesca, né, mas de luxo com a Margarete, né? A Margarete está aí junto com outras importantes instituições liderando aí essa iniciativa contra tentativas de retrocesso aí na pauta de diversidade e inclusão. A gente vai falar sobre isso, vai falar sobre o trabalho dela também. Então, hoje é um dia que a gente está muito feliz em receber você, Margarete, uma presença, sem dúvida, muito especial aqui com os nossos alunos do MBA. Então, a gente está aqui no MBA de Diversidade e Impacto Social. E a gente está em dois lugares simultâneos, né? Então, a gente está aqui no Zoom com a turma do MBA e a gente está transmitindo também esse encontro para o YouTube. É uma espécie de encontro aberto, de aula aberta, né? De troca de impacto aberta, que é o momento da gente poder trazer pessoas com relevância, né? Que estão trabalhando essa pauta da diversidade e do impacto social, também poder divulgar, né, o MBA e a gente também aproveitar e ajudar a democratizar essa informação, ter mais acesso e aumentar, com certeza, o impacto social, né, dessa notícia. Então, eu vou compartilhar aqui para falar um pouquinho do MBA e depois vou chamar a Margarete para fazer a apresentação dela. E no final, né, a gente vai ter perguntas, né? Então a gente vai ter aí mais ou menos em torno de uma hora, né, de apresentação da Margarete, e aí depois a gente vai abrir para perguntas, e aí a Renata Kurtz vai liderar, trazer essas perguntas, tanto do YouTube quanto aqui, nosso, né, da turma, e aí a gente tem aí em torno de uma hora e meia com essa transmissão simultânea para o YouTube, e aí depois de uma hora e meia, então por volta de 8h30, a gente encerra a transmissão no YouTube, e a gente fica aqui mais uns 30 minutos só com a turma, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui. A turma já conhece, mas vou aproveitar para apresentar, até porque a gente também está no momento aí de matrículas e inscrições para a turma de 2025 do MBA, né? Então, nós somos a PUC do Rio de Janeiro, né? E a gente tem o MBA em Diversidade e Impacto Social. Então, a gente tem ali um QR Code, se vocês quiserem baixar é, o linkzinho para dar uma olhada no site, né? Tem mais informações lá no site, né? Então, o nosso MBA, ele pega toda a dimensão social do SG, então ele vai olhar tanto para o que está interno dentro da organização, que a gente costuma mais chamar aí de diversidade, essa atividade de diversidade, e também para as atividades de impacto social da organização com a comunidade, com os stakeholders externos da organização. Então, a gente tem, nessa parte cinza, tem uma imagem aí do MBA, né? Então, nessa parte cinza, são as disciplinas que acontecem ao vivo e online, assim como a gente está fazendo aqui no Zoom. E a gente tem essa parte colorida de baixo, que são as trilhas, e a gente tem o que a gente chama de hands-on, que é uma parte aplicada do curso, então que os alunos têm oportunidade de colocar em prática o que eles estão aprendendo no curso. Então, tem uma trilha que é de networking, aí para olhar, né, como fazer network, como construir relações, tem uma trilha de comunicação não violenta e tem uma trilha, um projeto de impacto social, em que os alunos, em grupo, fazem uma intervenção numa ONG, a gente tem ONGs parceiras, organizações sociais parceiras, então faz uma intervenção de impacto, faz um projeto ali, né, para poder aplicar tudo que está vendo
do MBA aí de forma mais acadêmica, né, mais conceitual, aí a gente vai aplicar isso na prática. Então, esse é o MBA, estamos com matrículas abertas e a gente está também super disponível e podem achar meus contatos e aí perguntar e tirar dúvidas. E aí vamos agora, vou fechar aqui o slide e aí trazer agora sim Margarete, para conversar aqui com a turma, e com o nossa audiência que está lá no YouTube. Muito obrigada mesmo, Margarete, pela sua presença. A gente está realmente muito feliz, de ter você, é uma oportunidade incrível, ímpar, de ter você aqui e aí a gente gostaria que você contasse para a gente aí como é que está todo esse movimento aí a gente conversou, né, e falamos, ó, a gente até passou já dessa coisa de perguntar, vai acabar ou não vai acabar? A gente já sabe que não vai acabar, né? Então, posto que não vai acabar, como é que a gente se engaja e luta para evitar retrocesso nessa pauta? Margarete? Obrigado. Boa noite, gente. Obrigado, Renata, Renatas, pelo convite. Estou bem feliz de poder estar aqui com vocês, compartilhando aprendizados e conversando um pouco sobre essa pauta e essa causa que interessa a todos nós, né? Só me apresentando, eu sou psicóloga, sou educadora, especialista em direitos humanos, com uma longa carreira aí de mais de 34 anos atuando exatamente nessa intersecção entre direitos humanos e mundo corporativo, né? A minha consultoria, a Goldenberg Diversidade e Responsabilidade Social, a proposta de valor dela é atuar no S do ISD, apesar que eu sou jurássica, eu costumo dizer, sou da época do Triple Bottom Line, mas sabemos que os resultados que a gente busca são muito semelhantes, né? Os nomes e siglas mudaram e a gente continua persistindo aí em busca dessas transformações. Na minha consultoria, eu atuo apoiando as jornadas de diversidade, equidade e inclusão de grandes empresas. Hoje eu estou, meu portfólio atual é algo em torno de 70 clientes, empresas de grande porte. Então, eu e minha equipe, nós fazemos a gestão e trabalhamos fortemente para a implementação de D&I na Globo há mais de 5 anos, na Latam, eh, companhias como Santander, Vivo, empresas da área de negócio, Ambima, que é a Associação Nacional de Bancos e Mercado de Capitais, em todos os segmentos, grandes empresas, e muito do aprendizado vem dessa conexão direta com o mundo corporativo. E eu tenho um outro chapéu, vamos dizer, eu sou líder do Movimento Mulher 360. O Movimento Mulher é uma organização sem fins lucrativos, é um movimento empresarial. Quem conhece o Movimento Mulher? Só para eu ver como é que anda a nossa comunicação. Levanta a mãozinha aí virtual. Alguém já ouviu falar do Movimento Mulher 360? Quando quiser, ela vai perguntar. Sim, algumas pessoas, né? Não. Então, vale a pena para quem gosta do tema. Imagino que vocês tenham escolhido esse tema para a carreira de vocês, já que estão aqui no MBA. Vale a pena conhecer o nosso portal, a atuação é www.movimentomulher360 em numeral.com.br. Hoje nós somos fonte e referência em promoção de equidade de gênero no mercado corporativo, na sociedade em geral, e também advogando essa causa da transformação em políticas públicas. Nós vamos completar 10 anos, agora em outubro de 2024, são 120 empresas, grandes empresas, as maiores de cada segmento, e nós atuamos coletivamente para o avanço da equidade de gênero no mercado, de forma e com um olhar e de forma muito intencional, interseccional, né? Isso significa acreditamos e trabalhamos para isso, que só vai haver a verdadeira equidade de gênero quando todas as mulheres tiverem oportunidades e direitos iguais, e todas as mulheres significam nós, como eu, mulher branca, hétero, cis, mas também as mulheres negras, as mulheres lésbicas, as mulheres trans, as mulheres com deficiência, as mulheres mães, as mulheres jovens, as mulheres sêniores, todas as mulheres, né? Nós, mulheres brancas, cisgênero, sem deficiência, temos conseguido avançar um pouquinho mais, porque ainda estamos muito longe da equidade, do que outras mulheres com outros marcadores sociais,
e dessa forma a gente entende que não haverá equidade de verdade. Então, a gente tem trabalhado fortemente nas empresas para que haja mudanças de políticas e práticas e todas as mulheres possam ter oportunidades de avanço nas organizações e equidade de gênero em todas as áreas, em todos os cargos. Então, esse é um pouco da minha apresentação. Recentemente, diante de toda esse backlash americano, eu vou falar um pouco sobre isso. Nós nos unimos a outros movimentos empresariais, não sei se vocês conhecem todos, mas o Brasil é o país que tem movimentos consistentes, sólidos e muito maduros, eh, com o objetivo de apoiar as empresas a avançar em temas relacionados à diversidade, equidade e inclusão. Então, assim como o Movimento Mulher 360, existe um outro grupo que chama Fórum LGBT, o Reinaldo Bulgarelli é o líder, que trabalha fortemente para a inclusão e avanço dos executivos e executivas LGBTQIA+. Existe a Iniciativa pela Igualdade Racial, que o Rafa Vicente dos Zumbi dos Palmares atua fortemente em prol da equidade racial, assim como o Mover, que é um movimento também com esse foco, e o Pacto pela Igualdade Racial, são movimentos com foco na equidade racial no segmento corporativo. A REIS, que é a Rede Empresarial pela Inclusão Social, que trabalha com as empresas para a inclusão e avanço dos profissionais com deficiência. É, o Fórum Gerações, que é o mais novinho da turma, que trabalha a questão geracional também para a inclusão de jovens e também profissionais sêniores e para uma boa conexão e desenvolvimento dessa população em todas as faixas etárias. E o Ethos, então eu citei aqui 8 movimentos, nós os unimos, nós todos representamos mais de 700 empresas signatárias que assinam ou são associadas a esses grupos e movimentos que eu citei, e juntos nós divulgamos um manifesto pró-diversidade, um compromisso inabalável com o futuro, esse manifesto chama, depois eu posso enviar para vocês, quem quiser apoiar é só divulgar nas redes sociais, mostrando muito do que eu vou trazer aqui para vocês hoje, que o Brasil não é os Estados Unidos, que aqui os nossos desafios e oportunidades são completamente diferentes em todos os âmbitos e que, portanto, nós, movimentos empresariais, sociedade brasileira e empresas, continuamos sem retrocessos na direção da promoção da equidade, da inclusão e da justiça social. Foi em função até da divulgação desse movimento que eu e a Renata nos conectamos. Ela pediu para eu trazer um pouco aqui dessa análise, né, do cenário americano, do cenário Brasil em relação a esse tema, os aprendizados e as recomendações. Eu vou passar por esses temas com vocês. Nós estamos deixando aí um tempinho ao final para que façam perguntas. Eu, na verdade, gosto muito mais do formato troca, acho mais inclusivo. Mas aqui eu vou dar meio que uma aula, né, por ser parte aí do programa de vocês, e depois a gente abre. Quero muito ouvir vocês com questões, com ponderações, com críticas, pode ser alguns pontos que eu vou trazer, que são muito pessoais, derivados aí da aprendizagem que eu tive ao longo desses 30 e tantos anos de atuação com as empresas. Tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa antes de eu iniciar? Ok. Vou colocar aqui meu PowerPoint, então, para a gente começar a, para começar aqui a narrativa que eu preparei para vocês. Queria começar, a gente tem que analisar para falar sobre esse backlash americano e os impactos aqui no Brasil. É importante, primeiro, a gente ter um olhar para o cenário americano, entender como e por que tudo ocorreu do lado de lá, para depois olhar o cenário brasileiro e, assim, por fim, os aprendizados e como que a gente deve seguir aí sem retrocessos, mas com mais maturidade, com esses aprendizados incorporados, né? Então, o que a gente tem? Muito antes do Trump ser eleito, a gente já vinha acompanhando, na verdade, desde 2023, uma pressão muito política em relação ao tema de diversidade nos Estados Unidos,
o tema começou a se tornar muito polarizado, especialmente após decisões da Suprema Corte em 2023 sobre a proibição de ação afirmativa em universidades. Estados Unidos tinha uma política de ação intencional afirmativa para alunos e alunas negros e negras nas universidades americanas, e foi decidido pela Suprema Corte que era irregular e ilegal e que, portanto, essas ações deveriam terminar, né? Porque eram injustas e promoviam o que muitas vezes está sendo falado nos Estados Unidos, que é o racismo reverso, a discriminação contra as pessoas não negras, né? Ignorando, aqui só um comentário, uma situação que existe há muitos anos nos Estados Unidos, de uma ação afirmativa, só que velada, pouco explicitada, né? Não sei se vocês sabem, em universidades concorridas e de excelência, existe uma prática que não está explicitada em nenhum código, né, dessas universidades, mas é uma prática existente há muito tempo de indicações, ou seja, estudantes que sejam filhos, parentes, né, irmãos ou mesmo amigos próximos de outros que já cursaram Harvard ou MIT, têm uma probabilidade muito maior, praticamente total, de conseguir ingressar nessas universidades, né? Se for analisar pelo ângulo da discriminação em relação aos grupos, a gente pode dizer que essa é uma ação afirmativa, né, por relacionamento. É uma prática, inclusive, existente aqui no Brasil, se você pegar as escolas particulares, não universidades, mas escolas, né, primárias, de ensino médio, do ensino fundamental, particulares, de elite, também não está escrito em nenhum lugar essa regra, mas é muito comum que estudantes que não sejam do relacionamento de ex-alunos, né, com algum grau de parentesco, tenham muito mais dificuldade para serem aprovados nessas escolas. Então, só para contar um pouco que não faz muito sentido, mas essa ação da Suprema Corte acabou fortalecendo muitos grupos contrários a programas corporativos de diversidade, equidade e inclusão, levando algumas empresas, não porque estava explícito em nenhuma legislação, mas por receio, muitas das áreas de compliance das organizações, com receio de que essa proibição da Suprema Corte pudesse, em algum momento, avançar para o segmento corporativo, começar a recuar em ações, em divulgação, em metas e iniciativas de diversidade, equidade e inclusão, por medo de processos judiciais, por receio aí de repercussão negativa em certos segmentos. Somado a isso, uma onda muito forte, e aí é mais ampla do que a questão de diversidade, equidade e inclusão, é uma onda anti-ISD e direitos humanos de forma mais ampla, que acabou reforçando esse backlash corporativo, com esse crescimento do movimento anti-SG nos Estados Unidos, com críticas de investidores e políticos, alegando, e também influenciadores digitais, alegando que práticas ESG impõem custos desnecessários às empresas, e isso fez com que algumas organizações reconsiderassem seu investimento também em diversidade, temendo retaliações ou perdas financeiras aí no curto prazo. Esse fenômeno foi impulsionado pelo movimento anti-woke, né? Acho que vocês conhecem essa expressão. Woke, né, significa aqueles que acorda, significa estou acordado, né? Acorda, por algum tempo endereçou aquelas pessoas, né, cidadãos em geral, que tinham a pauta da justiça social como pauta central, portanto, acordaram para as injustiças sociais, e aí começou a se usar essa expressão anti-woke, mostrando que estavam contra essa parcela da população que promoviam esse discurso e atuação em prol de diversidade, equidade e inclusão, inclusive sugerindo um conflito que é equivocado, na verdade, mas que exista um conflito entre diversidade, equidade e inclusão, e MEI, que é mérito, excelência e inteligência,
essa expressão e esse conflito equivocado, ele é dito inúmeras vezes, tanto pelo Elon Musk, como pelo Trump, e chega a ser citado em algumas ordens executivas, tentando gerar, tentando não, gerando um entendimento subliminar que pessoas diversas, portanto, mulheres, pessoas negras com deficiência, gays ou lésbicas, não têm esses atributos de excelência ou de inteligência ou de mérito. E quando a gente opta por atuar em prol da diversidade, equidade e inclusão, portanto, um olhar intencional para a inclusão de profissionais de grupos minorizados, nós estamos abrindo mão do mérito e da excelência e da performance em prol da inclusão desses profissionais, o que é um equívoco e um mito corporativo antigo, que ele volta repetidas vezes, eu diria que mais de 10 anos se fala sobre isso no mundo corporativo, ao entendimento de que, ao incluir pessoas negras ou mulheres ou qualquer representante de grupos minorizados, nós estamos abaixando a régua, né? Ou seja, nós estamos deixando de exigir performance para poder receber esses profissionais na empresa, o que é um engano tremendo. De forma alguma, meritocracia e diversidade são antagônicos. Na verdade, o que a gente busca é meritocracia, só que a verdadeira meritocracia em países onde há, e o Brasil é um dos que mais há desigualdade social, onde as pessoas não têm as mesmas oportunidades e direitos garantidos. Se eu não for intencional para incluir esses grupos minorizados nessa jornada, desde a atração, contratação nas empresas, eu não vou exercer verdadeiramente processos meritocráticos, porque eu estou deixando para trás uma grande parcela da população. E aí a meritocracia, se não tiver equidade, não somente igualdade de oportunidades, mas equidade, quando a gente compreende as diferenças e implementa iniciativas que valoriza e considera essas diferenças, por isso que a gente fala equidade de oportunidades, oportunidades personalizadas de acordo com as necessidades de cada um, nós não vamos ser meritocráticos, porque nós vamos acabar valorizando cada vez mais a parcela da população mais privilegiada e mantendo cada vez mais o número de pessoas privilegiadas, que geralmente são brancos, homens, sem deficiência, hétero e etc., ao invés de considerar esses grupos minorizados. Então, isso é um grande equívoco, né? Diversidade não é antagônica à meritocracia. Acontece que essa régua para mensurar talentos no mercado corporativo, ela está ultrapassada, né? Quando me falam, não, você vou ter que abaixar a régua, abaixar a barra, eu sempre falo, não, 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 você não tem que abaixar nada, você tem que trocar essa régua, trocar essa barra, porque essa régua que foi construída quando se construiu o mundo corporativo, que foi feito por homens brancos e para homens brancos, é uma régua que não se adapta à realidade atual. Então, esse é um conflito extremamente equivocado, mas que acaba, muitas vezes, fortalecendo, por desinformação, aqueles que entendem que tem que ser meritocráticos e que estão reduzindo performance, e entregas de excelência nas empresas, quando a gente fala de incluir grupos minorizados. Também começamos a observar com muita força o que a gente chama da fadiga da diversidade. É um fenômeno que acontece geralmente quando empresas implementam programas superficiais, sem mudanças reais, né, muito mais performático, né, do que mexendo com estruturas, processos e políticas nas suas empresas, e ao não verem resultados imediatos, acabam perdendo o engajamento, que também se somou a essa fadiga da diversidade, com todos esses fatores anteriores nos Estados Unidos, e muitas empresas sem compromisso genuíno acabaram retrocedendo, ou mesmo modificando ou Com fragilizando. problema de conexão. Acho que teve algum vazamento. Imprensa americana e redes sociais tiveram um forte movimento também, que ajudou muito nesse processo, nos últimos meses, de iluminar a sombra, né? O que significa isso? Começar a dar reflexo e iluminar e repercutir muito mais aquelas empresas que estavam retrocedendo nas suas ações do que aquelas que estavam se mantendo
pró-diversidade, e com isso foram ampliando essa percepção de que todos e todas, que todas as empresas estavam retrocedendo. Então, esse é um pouco o cenário americano, que é completamente diferente do cenário brasileiro. Então, quando a gente fala do impacto desse retrocesso aqui no Brasil, nós precisamos entender que em todas as dimensões o Brasil tem outras oportunidades, né? Primeiro, diferente de lá, nós temos uma centralidade do governo na pauta de direitos humanos, é prioridade para o governo. Nós temos o Ministério dos Direitos Humanos, nós temos o Ministério da Igualdade Racial, como nunca tivemos. O governo e o governante traz a pauta de direitos humanos e inclusão muito forte, até em programas públicos, né, de políticas públicas, e também apoiado aí no avanço do arcabouço legal no Brasil, que é muito robusto em relação ao tema. Nós temos aí a questão do imperativo legal, muitos tratados, convenções globais, dos quais, como da OIT e outras convenções que o Brasil é signatário, e muitas legislações e decisões jurídicas nacionais que reforçam a necessidade de políticas inclusivas nas corporações. E aí, só para citar algumas, né, nós temos a lei recente de 2023, a 14.611, que determina a igualdade salarial entre homens e mulheres e estabelece aí mecanismos de fiscalização e sanções para as empresas que descumprem, né, que não mapeiam ou que descumprem a norma de avançar em relação à equidade salarial entre homens e mulheres e pessoas brancas e negras. Nós temos uma nota técnica que é de muito valor desde 2018 em relação ao grupo de trabalho de raça, que explica didaticamente o escopo jurídico no Brasil e o legislativo, validando a prática das ações afirmativas no Brasil, completamente diferente dos Estados Unidos, a lei de cotas ou a lei brasileira de inclusão das pessoas com deficiência, que demandam que as empresas com 100 ou mais pessoas funcionárias reservem de 2 a 5% das vagas para esse público, dependendo do tamanho do headcount, e regulamentam toda a questão da acessibilidade e da inclusão no trabalho. A gente tem o decreto de 2018, 9.571, que define diretrizes de direitos humanos para as empresas, alinhada, inclusive, às normas internacionais da ONU. A gente tem uma lei do Estatuto da Igualdade Racial, de 2010, que determina ações afirmativas para a população negra, incluindo incentivos para a equidade no acesso ao emprego, inclusive com legislação que foi agora, inclusive, ampliada, de cotas para pessoas, estudantes negros e negras nas universidades, e, mais recentemente, uma norma regulamentadora, que a gente está chamando de NR1, que foi atualizada pelo Ministério do Trabalho em 2024 e passou a incluir riscos psicossociais como estresse, assédio, pressões, condições de trabalho que impactam negativamente a saúde mental das pessoas trabalhadoras, também como uma questão que vai ser acompanhada e fiscalizada. Portanto, as empresas também têm que avançar nos ambientes inclusivos, justos e sem discriminação. Além de que racismo, injúria racial, homofobia, transfobia no Brasil é crime, e crime inafiançável. Portanto, eu tenho um arcabouço legal no Brasil completamente diferente do americano. Um cenário demográfico distinto, né? Então, tem nos Estados Unidos aí algo em torno de 15% da população negra. No Brasil, somos 56% da população brasileira é negra. O nosso desafio de inclusão ele é muito maior e está muito mais atrasado do que o americano. O racismo brasileiro institucional ele é muito desafiador de ser superado, é um racismo velado, a gente sabe os desafios de superar essa cultura racista. Nós temos no Brasil também uma sociedade empoderada, consciente dos seus direitos, lideranças corporativas, movimentos empresariais, como eu já citei, muito engajados, atuantes, maduros, né, como eu comentei aqui do manifesto, e a gente fez um trabalho sólido ao longo desses anos para mostrar que diversidade, equidade e inclusão não é uma tendência passageira, mas uma ferramenta fundamental, perene de direitos humanos, de impacto social e de inteligência nos negócios. Então, o cenário brasileiro é completamente diferente. Agora, nós temos muitos aprendizados que vão gerar uma tendência
de evolução da diversidade, equidade e inclusão no segmento corporativo e maturidade, mas não involução ou retrocesso. A gente não pode subestimar essa maré conservadora. Afinal de contas, nesse momento, nós temos uma liderança e um governo que tem a pauta de direitos humanos como pauta central, mas a gente sabe que a qualquer momento, nas próximas eleições, a gente pode ter novamente uma direita extremista que traga também essa luz, esse olhar reducionista, preconceituoso, e isso pode trazer também uma despriorização de pautas sociais e até reverberar muito do que a gente está vendo nos Estados Unidos aqui no Brasil. Então, nós temos que compreender o poder disso para os próximos anos e nos preparar e despolitizar a pauta de diversidade, equidade e inclusão para que a gente não siga o mesmo caminho. Esses aprendizados, eles têm que gerar ajustes de rota, têm que gerar novas tendências de mercado. A gente precisa redobrar a atenção, atuar com muito mais estratégia e efetividade para poder ter impacto nas iniciativas de diversidade, equidade e inclusão. E nós, como profissionais da área, como líderes comprometidos, a gente precisa ser muito resiliente, criativo, perspicaz, para poder reformular e criar novas ferramentas e abordagens mais estratégicas, né? Evoluindo com mais maturidade, e substituindo, muitas vezes, estratégias e iniciativas que não foram eficientes para promover verdadeiramente a inclusão e o equilíbrio, seja de gênero ou de raça, nas organizações, substituir por outras que sejam mais eficientes. Mais alguns aprendizados aqui no Brasil. Muitos desses mitos que eu comentei com vocês, inclusive esse mito do antagonismo da diversidade com a meritocracia, ganharam força no mundo todo, não só nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, devido a muitas abordagens ineficientes no tema de diversidade, equidade e inclusão nas organizações. Muitas vezes, ações afirmativas de contratação de pessoas, de executivos, executivas negras ou mulheres, sem que haja mudanças estruturais profundas, muitas vezes sem conexão com o DNA, com a estratégia dos negócios, sem governança, sem resultados mensuráveis, muitas ações simbólicas, né? O que eu chamo de ações performáticas, né? Um exemplo, vamos pintar a fábrica com as cores da bandeira LGBT na Semana do Orgulho, mas aí você pergunta para essa mesma empresa que está fazendo essa ação, que dá uma repercussão importante, tira foto, põe nas redes sociais, o que verdadeiramente ela alterou de processos e políticas para mudança de cultura e inclusão verdadeira de profissionais LGBTQIA+, e muitas vezes essas empresas não tinham o que contar. Então, sem impacto real, sem narrativas que não sejam polarizadoras, né, que vai alimentando aí essas divisões. Uma cobrança incisiva, a gente aprendeu que nós vamos ter cada vez mais essa cobrança conectada com métricas e indicadores para mostrar o retorno sobre o investimento, o impacto direto no negócio. Nós precisamos focar cada vez mais em resultados, ao invés de intenções, como eu disse, menos ações performáticas e mais ações que sejam de mudança de estruturas e sistemas. Cada vez mais a quantidade vai passar a ser questionada e a qualidade vai ser elevada a maior potência. Esse é um movimento natural de tudo que vem como uma onda avassaladora e depois passa aí por um momento de avaliação de resultados. Então, devemos, sim, despolitizar essa pauta e despolarizar as pautas de diversidade, equidade e inclusão, cada vez mais mudar a nossa narrativa e comunicação para trazer o valor do ganha-ganha, né, o valor desse trabalho para todos e todas, ao invés de focar em alguns em detrimento de outros. Existe sim uma narrativa muito frequente de vitimizar os grupos minorizados, em contrapartida de culpar, né, os algozes, né? Então, heróis e bandidos, e os algozes são os homens brancos, héteros, cis, e essa forma de colocar uns em detrimento dos outros acabou polarizando muito a pauta de diversidade, equidade e inclusão e não sendo verdadeiramente inclusivo para todos e todas, né? Em geral, homens, líderes, que são a grande maioria são homens brancos, se sentem incomodados, né? A diversidade, equidade e inclusão virou a casca de banana em muitas corporações,
um tema que gera medo, porque eu tenho lá os fiscais de diversidade, olhando se falou a sigla LGBTQIA+, corretamente, se falou criado mudo, a forma como muito mais conectado com linguagem inclusiva do que com atitudes inclusivas, que são muito mais importantes. Não que linguagem inclusiva não seja, mas a gente tem que gastar muito mais tempo, energia, recursos para desenvolver e fortalecer atitudes inclusivas. E os homens brancos, líderes, e a gente depende deles para essa transformação, estão assustados, com medo, medo de errar, medo da crítica, medo de ser linchado ou cancelado, e, portanto, eles ficam em silêncio, né? Esse medo gera silêncio, o silêncio gera isolamento e não gera aprendizado. E sem aprendizado, nós não vamos fazer essa transformação. Então, é urgente mudar essa abordagem, essa narrativa. Inclusão e diversidade e equidade diz respeito a todos e todas, e não só aos grupos minorizados. Cada vez mais conectar o tema de diversidade, equidade e inclusão com a universalidade dos direitos humanos, que são inerentes a todas as pessoas, independente de ideologia política. Então, nós precisamos parar de associar e ajudar as pessoas a desassociarem diversidade, equidade e inclusão com partidos, limitando muitas vezes a universalidade. Quantas vezes me perguntam quando eu chego nas empresas se eu sou de esquerda, né? E eu falo, eu não sou nem de esquerda nem de direita, eu sou uma batalhadora pelos direitos humanos e isso é universal. E desvia muitas vezes essa questão partidária do foco de relevância desse tema. Nós temos que eliminar, e esse é outro aprendizado, sistemas que perpetuam discriminação e inequidades, ao invés de consertar indivíduos, né? Muito da atuação de diversidade, equidade e inclusão nas empresas estão indo no caminho de consertar as pessoas, né? Até se usa muito o termo letramento, que eu tenho horror desse conceito, que sugerem que quem está do lado de lá tem que ser letrado. É como se ele desconhecesse, ele está zerado, né? Uma tábula rasa, e que a gente tem que ensinar ele a valorizar o outro, a ser inclusivo, e começa com as listas dos do's e don'ts, não pode isso, não pode aquilo, não pode falar isso, e assim por diante, tentando consertar pessoas. Na verdade, o tempo e energia gasto nisso deveria ser para consertar sistemas que perpetuam discriminação e inequidade, e não pessoas somente, né? Então, reestruturar também ações com foco cada vez mais centrado em segurança psicológica, em bem-estar das pessoas, porque isso existe para ser de fato inclusivo e a gente aumentar o senso de pertencimento e engajamento de todas e todas, independente dos marcadores identitários, reestruturar planos de ação e metas com foco cada vez mais conectando com a cultura, com as políticas das empresas e com os desafios de negócio para realmente entregar ações que beneficiem a todos, com melhoria de resultados para a organização. E aqui algumas recomendações, já chegando aqui no bloco final. Primeiro, a primeira recomendação para quem quer atuar ou atua nessa área, seja como liderança de diversidade, equidade e inclusão, ou participante de algum grupo de afinidade nas empresas, como consultores, estudiosos do tema, para poder avançar com esse tema nas organizações, nós precisamos deixar o porquê de diversidade, equidade e inclusão muito claro. Para manter o rumo desse tema, os líderes precisam ter fortes convicções. É um jogo longo, né? Por isso que a gente fala jornada, requer uma série de esforços intencionais. O que a gente vê? As organizações que têm um forte porquê para a diversidade, equidade e inclusão, seja o business case, ou seja, o imperativo econômico, né, do impacto de diversidade, equidade e inclusão para os negócios, para a produtividade, para a inovação, para a reputação, para a ambiência, para o engajamento, ou o imperativo moral e legal, eles têm muito mais probabilidade de manter o curso da jornada de diversidade, equidade e inclusão, mesmo nesse tempo de más notícias, indo além, né, da atuação só oportunista ou performática. Diversidade, equidade e inclusão tem que estar integrado nos valores fundamentais, na missão, na visão e nas prioridades estratégicas das organizações. Quando o tema está incorporado no propósito da organização, é muito difícil soltar quando esse pêndulo, né, oscila, como a gente está vendo, em direções polarizadas. A outra grande recomendação é incorporar a diversidade, equidade e inclusão na cultura das organizações, construir aí um caminho onde essa estratégia para o avanço do aculturamento de diversidade, equidade e inclusão seja incorporada em todo o ecossistema de negócio.
incorporada à forma como a empresa opera, desde das reuniões com todos os colaboradores e colaboradoras, até comunicações, eventos, experiência, em todo o ciclo de vida da pessoa colaboradora e nos resultados do negócio. Diversidade, equidade e inclusão não pode ser um elemento extra, né? Uma área dedicada, e sim estar imerso em todos os processos, assim como outros elementos da cultura da organização. A única maneira da cultura mudar para ser mais diversificada, equitativa e inclusiva é se isso for uma tarefa de todos e todas, né, de todas as áreas, e não de um líder de D&I ou de um profissional de RH. E como que as iniciativas de D&I podem responder aos desafios de negócio? É essa grande pergunta que a gente tem que fazer para poder reorganizar e reconstruir, remodelar a abordagem de diversidade, equidade e inclusão nas organizações. Não é um negócio que tem que se adaptar à jornada de diversidade, equidade e inclusão. Somos nós que implementamos as políticas e práticas de D&I que temos que nos adaptar, respondendo aos desafios de negócio, sendo uma solução para o negócio. Então, perguntas como: o que a jornada de diversidade e inclusão da minha organização pode fazer para reverter a escassez de talentos, que é um desafio. Esses desafios aqui são desafios corporativos em geral aqui no Brasil. Para reduzir turnover, para reter talentos, o que a gente pode fazer em termos de iniciativa para promover equidade salarial, para trazer mais segurança psicológica, saúde mental, para diminuir assédio moral e sexual, para os desafios do trabalho intergeracional, para revisar benefícios para diferentes necessidades, para a reputação da empresa, da marca empregadora, para melhorar o entendimento da minha clientela, que provavelmente vem da sociedade brasileira, que é diversa. Então, quanto mais diversidade e pluralidade eu tiver no meu time interno, maior vai ser a minha capacidade de compreender as necessidades e expectativas do meu cliente. Então, essas são as perguntas que a gente tem que fazer para remodelar a jornada de diversidade, equidade e inclusão, trazendo conexão e resolvendo desafios do próprio negócio, para que a gente se torne muito mais integrado a toda a organização. Uma outra recomendação é a gente trabalhar com coalizões cada vez mais forte, com foco em envolver todo o time da organização, porque todo mundo se beneficia de um ambiente de trabalho mais saudável, mais justo, em vez de limitar a participação por marcador identitário, como eu disse, sem heróis e bandidos, sem vítimas e culpados, uma abordagem muito mais ganha-ganha, que também precisa ser mudada essa narrativa para que as pessoas nas organizações, lideranças, profissionais que não pertencem a grupos minorizados, não rejeitem a noção desse progresso em diversidade e inclusão, porque entendem que é uma jornada de soma zero, né? Mulheres ganham, homens perdem. Executivos e executivas negras ganham, pessoas brancas perdem. Não é sobre isso, né? Então, ao invés de assumir e ter na narrativa que as mulheres estão interessadas, por exemplo, em buscar a equidade de gênero ou desafiar o preconceito de gênero, uma abordagem ganha-ganha traz na sua narrativa o envolvimento e o alcance de todas as pessoas, trazendo o olhar de que equidade e desafios relacionados a preconceito de gênero, quando são neutralizados e a gente consegue avançar, beneficia a homens e mulheres, e não só homens. É por isso que a gente fala equidade de gênero, né? E não equidade de mulheres. Na verdade, a equidade de gênero diz respeito a homens e mulheres, diz respeito a todos e todas. Por isso a gente tem que trazer essa narrativa do ganha-ganha. Cada vez mais demonstrar o ROI. Todas as iniciativas, gente, em algum momento nas empresas, vão estar sobre o nível de escrutínio para poder provar o valor para a organização. Não importa quão moral, quão ético, o quão idealista, o quanto a gente está falando de reparação histórica, não importa. Se estão dentro das corporações com fins lucrativos, nós vamos ser cobrados para demonstrar o retorno sobre esse investimento. Não importa a sua missão, isso é um negócio. Diversidade, equidade e inclusão não ignora essa realidade no mundo dos negócios corporativos. É um elemento básico de todas as grandes corporações que possuem uma marca com a qual se preocupa no planeta. A gente tem que mostrar que a gente pode superar as atividades performáticas e causar um impacto financeiro real em sua organização. E isso é um desafio, né? Muitas vezes
quantificar, né, monetizar os ganhos da inclusão é um desafio muito grande. Mas eu dou uma dica: a gente tem trabalhado muito com as empresas para quantificar os custos da exclusão, ou seja, mostrar o meio copo vazio, e dessa forma mostrar o que a gente ganha quando inclui, né? Nós deixamos de perder. O custo da exclusão raramente é quantificado nas organizações. Mas a gente sabe, e como eu disse, eu sou psicóloga de formação, então eu trago muito dessa minha formação também para essa análise. A dor de perder é psicologicamente 2 vezes mais poderosa do que o prazer de ganhar. Isso é conhecido como aversão à perda. Lideranças de D&I, elas precisam medir o custo da exclusão para poder ativar essa aversão à perda. Líderes sêniores focados em resultados de negócios, eles prestam muito mais atenção quando a lacuna é quantificada. Para vocês terem uma ideia, uma pesquisa da Accenture recente, acho que do ano passado, mostra que empresas americanas gastam mais de US$ 1 trilhão por ano por não terem culturas inclusivas. Isso é derivado do custo de altas taxas de rotatividade, de afastamento e de licenças, devido a ambientes tóxicos, né? Então, afastamentos correlacionados à questão da saúde mental, sem segurança psicológica, são ações trabalhistas, muitas vezes derivadas do racismo, da injúria racial, da homofobia, do assédio sexual, custos derivados com baixa produtividade, com baixo engajamento dos funcionários. Se a gente somar tudo isso, nós vamos chegar ao custo da exclusão. E aí, o que nós vamos solicitar de investimentos para a inclusão, vocês vão ver que é um número muito menor do que a exclusão causa, né? A verdade, gente, é que qualquer pessoa que valorize a liberdade, a oportunidade, a dignidade, a justiça para todas as pessoas é um apoiador de diversidade, equidade e inclusão, né? Então, não só eu, mas um grupo grande de consultorias e também de movimentos empresariais e empresas no Brasil, a gente tem certeza que diversidade, equidade e inclusão veio para ficar, porque é evidente nos valores fundamentais, né, de uma sociedade, de empresas exitosas, e as empresas comprometidas em promover locais de trabalho onde todo mundo se sinta valorizado e incluído, serão aquelas que, com certeza, vão prosperar no futuro, né? O Brasil tem a oportunidade de se tornar aí referência global em diversidade, equidade e inclusão no ambiente corporativo. A gente tem uma população diversa, um mercado em constante evolução. O país ele pode transformar a inclusão de grupos historicamente subrepresentados nesse motor de inovação, de crescimento econômico, de sustentabilidade empresarial. Mas para que esse potencial se concretize, é fundamental que todos enxerguem diversidade, equidade e inclusão não só como um compromisso reputacional, mas como um elemento imprescindível aí para fortalecimento, para adaptação e para vantagem competitiva. Ufa, acho que eu falei muito rápido, desculpem por isso. Mas eu prefiro deixar um tempo aqui, gente. Eu não sei se tem perguntas, se vocês gostariam de trazer alguma coisa. Acho que a troca, como eu disse no início, é muito mais produtiva, né, do que eu me sinto um pouco incomodada dando aula somente. Então, a gente tem um tempinho aqui. Queria muito ouvir vocês, se faz sentido tudo isso que foi trazido aqui, se reverbera de forma positiva, se vocês entendem que esse é o caminho a seguir, o que vocês acham dessas recomendações? Fico à disposição aqui. Também para perguntas lá no YouTube, Renata, não sei se a gente já tem alguma. Obrigada, Margarete. Claro, temos sim, temos. Vamos seguir aqui pelo YouTube. Eu vou já compartilhando. A gente também tem um grupo aqui, né, do MBA de Diversidade e Impacto Social. Vou compartilhando aqui uma fala do Peterson, que a sua fala está renovando as esperanças dele sobre diversidade, equidade e inclusão aqui no Brasil. Eu acho que está renovando todas as nossas aqui bastante, né? Como a gente leu aqui no chat também, é uma fala necessária, né? Essa sua partilha conosco. Eu vou começar então com as perguntas que a gente tem aqui.
A primeira pergunta que eu encontrei, e aí já também convidando mais pessoas a colocarem perguntas aqui no chat, no YouTube, para que a gente possa endereçar para a Margarete, diz a respeito de neurodivergência. Se você gostaria também de abordar um pouco a neurodivergência nas empresas. Então, se você quiser falar um pouquinho sobre isso, para que a gente começar. Tá ótimo. Passo. Bom, esse é um dos temas mais recentes, né, de inclusão, porque é bem interessante se olhar a história da diversidade, equidade e inclusão no mundo corporativo. Ela foi sendo trabalhada com ações intencionais gradualmente, não veio em bloco, né? A gente teve aí um primeiro movimento muito focado em gênero, né, em relação às mulheres. Foi um movimento, inclusive, americano, que trouxe muito forte, os europeus também trazendo como política pública a questão de mulheres em conselho e todas as legislações, e veio avançando inicialmente. Depois, aqui no Brasil, a inclusão de pessoas com deficiência, muito derivada da política de cotas, acabou sendo abraçada pelas empresas, né, no guarda-chuva da diversidade, equidade e inclusão, e o desafio nosso tem sido trabalhar a verdadeira inclusão das pessoas com deficiência, muito além das cotas, né? Olhando as pessoas e depois a deficiência, por isso até que a gente denomina pessoas com deficiência. Em seguida, a gente teve muito mais por pressão de colaboradores e colaboradoras, profissionais LGBTQIA+, que já estavam nas organizações, uma pressão muito grande pelo trabalho, né? Ou seja, uma pressão de baixo para cima, né? Para avançar também nos temas da inclusão dos profissionais LGBT. E, por último, lá no momento do assassinato do George nos Estados Unidos, e aqui no Brasil também a gente teve o assassinato do Beto e outras questões, bem no ápice da pandemia, a questão racial finalmente chegou ao topo da mesa, né? Eu uso uma expressão, como eu estou há muito tempo nas empresas, e eu também sou uma estudiosa e defensora voraz da equidade racial. Quando eu trazia o tema da equidade racial nas organizações, ele escorregava para debaixo da mesa por muito tempo, né? E o que eu ouvia era: não, Margarete, esse não é um tema que as empresas têm que tratar, esse é um desafio social no Brasil, derivado, né, das consequências da escravidão e da abolição tardia. Eu, como empresário, não tenho nada a ver com isso. E havia uma resistência muito grande, inclusive quando eu falava de mulheres negras, né, quando eu estava falando de gênero. E aí esse tema veio tardiamente e agora é um tema central, é o tema número 2 quando a gente faz pesquisas nas empresas sobre os temas prioritários. Gênero é o primeiro, raça é o segundo. E, por último, agora mais recentemente, eu diria nos últimos 2 anos, a questão da neurodiversidade entrou na pauta de forma muito intensa, inclusive porque os prognósticos, os diagnósticos, a forma como a própria medicina, né, a psicologia, a psiquiatria avançaram no mapeamento e no diagnóstico desses profissionais. A gente teve uma elevação muito grande da parcela da população com esses diagnósticos, não só neurodivergência, né, mas as questões todas de TDAH e etc. Muitas empresas, principalmente no setor de tecnologia, têm programas intencionais de inclusão de neurodivergentes, que já há pesquisas mostrando que eles são superpotentes, principalmente em áreas e tarefas que exigem muito foco, né? Como programação, e, por outro lado, é lógico que a gente sempre tem que ver a inclusão de verdade, né, na área e no cargo que consiga trazer algum resultado para ele, que ele possa entregar o seu melhor potencial, não em áreas, por exemplo, de atendimento ao público, ou que são multidemandadas, né, que tenham múltiplos desafios ao mesmo tempo, e isso foi crescendo o número, principalmente na área de programação, e hoje já tem, inclusive, organizações dedicadas a esse tema para apoiar as empresas, né? Uma delas que a gente acompanha o trabalho, que é bem legal, que eu nunca sei falar o nome, talvez a Beatriz me ajude, é Especialisterne, né? Não é assim que fala o nome dessa organização? Eu enrolo a língua. É isso É mesmo, isso mesmo, né? especialista externa. Especialisterne, que se dedica a esse tema e que tem feito alguns avanços bem importantes. Então, outros temas têm entrado, gente. Eu sou da comunidade judaica, como vocês podem observar pelo meu sobrenome,
Há uns 20 dias atrás eu fui procurada, tem agora um grande grupo de executivos judeus querendo entrar com força com a questão do antissemitismo nas organizações, né? Muito em função do 7 de outubro, o antissemitismo no mundo e no Brasil avançou fortemente, né? E nós, judeus, a gente tem muitas vezes estado em situações de muita discriminação, né? E perigo mesmo, até de sobrevivência, né? Não sei se vocês acompanham os fatos aí no mundo, mas crianças sendo apedrejadas na porta de escola, profissionais sendo demitidos pela sua. E a diversidade religiosa também é um tema muito grande, que tem, muito forte, que tem entrado nas organizações. E é muito desafiador, né? Mas a gente tem já trazido esse tema também para conversas, ou seja, uma ampliação, cada vez mais trazer todos e todas, né? Independente de qualquer externalidade ou marcador identitário para essa conversa, né? Obrigada, Margarete. Queria aqui nomear a pessoa que fez essa pergunta, porque eu percebi que eu esqueci de colocar o nome dela, foi a Silvia Paula, que está aqui nos acompanhando pelo YouTube. E seguindo então aqui nas perguntas, ela também pergunta sobre o diversity washing, a própria Silva Paula, né? Então, queria saber se você quer falar um pouco. Sim, é, não vou me incluir nessa conversa, não. Vou deixar a pergunta para você. tá bom. Bom, ele existe, a gente sabe, mas tem um fenômeno muito interessante no mundo atual, gente, que tem deixado muito mais frágil as empresas que falam mais do que fazem, né? A reputação corporativa e das pessoas também. Então, tudo que eu estou falando vale para as pessoas e para as organizações. Quanto mais o que a gente é de verdade é alinhado com o que a gente fala sobre nós mesmos, seja eu uma pessoa, Margarete, né, ou uma organização, maior e mais fortalecida é a nossa reputação. Quanto mais distante está o que eu digo sobre mim e o que eu sou de verdade, né? Aí eu sou muito inclusiva, eu trato todos e todos com equidade. Aí eu estou conversando com uma pessoa, entro no elevador, não cumprimento o assessorista, passo por cima da copeira, né? Então, a forma como a gente trata as pessoas, as nossas atitudes são muito mais fortes do que a nossa fala. Quanto mais isso se distancia, maior a fragilidade reputacional. E o momento atual da nossa sociedade, com as redes sociais, que é muito diferente da minha época, né, gente? Eu tenho 64, 63 anos. Então, eu sou da época eu trabalho desde os 16. Eu sou da época nas corporações que existia grandes a indústria de RP, né? Não vou citar nomes, mas tinha algumas muito famosas, que a empresa gastava uma fortuna para contratar agências de RP, e aí a gente escrevia na empresa o release o que que era? Era a forma como a gente queria ser percebido. Então a empresa escrevia a forma que ela gostaria de ser percebida, mandava para a imprensa, que naquela época é muito louco, hoje não existe isso. Muitas vezes reproduzia esse release, nem checava a fonte, você via a matéria lá. Isso não existe mais, gente. Não é assim mais que se constrói a reputação, né? A reputação ela é construída no dia a dia, pela fala dos colaboradores e colaboradoras, internamente e externamente, pela forma como a organização é percebida pelos seus clientes, por todos os stakeholders, né? E as redes sociais aceleraram muito e colocaram o risco, essa proteção, né? Essa proteção de vidro um vidro muito fininho, né? Então, você está lá com um post corporativo da sua instituição, falando do Dia da Mulher, que é equidade de gênero, que valoriza as mulheres, e está lá construindo a sua reputação, achando que isso tem um impacto muito positivo. Vai uma colaboradora que voltou de licença maternidade e foi demitida, acabou de acontecer isso com um grande cliente meu, e põe lá no post da corporação: ah, vocês defendem a equidade de gênero? Eu trabalho aí há 17 anos, voltei da licença maternidade e fui demitida no mesmo dia. Acabou. É uma dinamite nessa proteção da reputação. E aí, o tempo para esclarecer e reconstruir esse valor reputacional, ele é imenso, né?
Então, o diversity washing ele está ficando cada vez mais sensível, porque a sociedade está muito empoderada e nós, enquanto cidadãos, nós descobrimos o nosso poder de mobilização nas nossas mãos, né? Eu, por exemplo, eu deixei de comprar alguns produtos e serviços com muita qualidade, com preço muito bom, porque eu escutei o depoimento de um CEO em algum evento que eu estava, eu falei, não compro desse cara. Aí você fala, mas Margarete, que vai, esses R$ 10 que você gasta por mês nesse produto, o que vai interferir na lucratividade dessa empresa? Os meus R$ 10, não, mas se somar 10.000 mulheres, né, que não gostaram que o outro falou que mulher não pode ser CEO, tá aí o que a gente viu com a marca desse executivo que teve essa fala, né? Outro dia eu estava acompanhando bem recente, a recuperação da empresa, ele nem é mais CEO, ou seja, ele perdeu os empregos, mas a empresa que ele representava, até hoje, acho que já passou um ano, não conseguiu recuperar a clientela e o valor de mercado e o valor reputacional. Então, diversity washing está muito frágil praticar, porque o risco está muito grande, está na mão de todos nós, né? Se mobilizar para mostrar o que é verdade, o que é genuíno, o que é real, o que não é. Obrigada, Margarete. Passamos votos, né? Eu vou combinar aqui com duas outras perguntas que vão, eu acho que é na mesma linha, no YouTube, e depois a gente vai mesclando com outras aqui do nosso grupo também. A Mariana Ribeiro Timóteo, ela pergunta: como esclarecer aos homens o que eles ganham com diversidade, equidade e inclusão? E aí eu acho que isso conversa com a pergunta da Patrícia Tertuliano, que ela queria saber se você vai abordar também impacto social. Tenho muito interesse nesse tema. Quais são os principais desafios para que grandes organizações entendam os benefícios? Então, são duas perguntas que falam sobre isso, né? Como a gente contribui para que as pessoas compreendam, tanto homens como organizações, os benefícios de impacto social, diversidade, equidade e inclusão. Tá certo. Vamos começar pela primeira, né? Existe uma dissonância muito importante de percepções no mercado entre como as mulheres percebem o ambiente de inclusão e como os homens percebem esse ambiente, né? Então, essa dissonância situacional, isso eu estou começando a contar para poder chegar na questão de como mostrar o valor para os homens, né? É a primeira coisa que a gente precisa trazer, né? Você pega uma mesa, eu faço isso com frequência, faço grupo focal com mulheres, executivas, com homens, para falar sobre ambiente inclusivo, que promove a equidade, sobre microagressão, e a resposta é sempre, o dado é sempre o mesmo. Mulheres não se sentem em ambiente inclusivo, se sentem agredidas, né, microagressões ao longo da sua jornada profissional, sem oportunidades equitativas, ambientes muito masculinos, excludentes, e homens falam: não, 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 aqui na minha empresa essa questão está resolvida, tem muitas mulheres, todas são tratadas de forma equitativa. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é trabalhar com homens e mulheres para ter essa equivalência da percepção situacional. Não é possível que o mesmo ambiente é percebido e vivido de forma tão diferente por homens e mulheres. E essa discrepância situacional faz com que homens não se entendam como parte desse desafio, é essa a verdade. E aí o que acontece? A gente percebe, tem até pesquisa, não é uma pesquisa da Boston Consulting, da BCG, que diz que empresas que têm homens como aliados da equidade de gênero avançam cerca de 90% mais rápido do que aquelas que não têm homens como aliados. É uma pesquisa bem interessante. Então, essa é uma dimensão que a gente tem que trabalhar fortemente. Mostrar para eles que equidade de gênero traz ambientes inclusivos, equilíbrio de tempo. Quem não quer ser um profissional que tenha qualidade de vida, que possa dedicar tempo para sua casa, para sua família, para os seus filhos, para sua saúde? A equidade e benefícios e flexibilidade de horário, por exemplo, beneficia a ambos. O líder
ele se torna muito melhor, não só o cidadão, não só o parceiro, né, que aprende a escutar, a trocar, mas o líder se torna muito melhor. É um líder mais humanizado. O líder mais humanizado, que escuta, que troca, que valoriza a opinião, os inputs de outros diferentes dele, é o líder que nós estamos, é o líder 4.0, esse líder que nós estamos buscando na empresa. É o líder mais vulnerável, é o líder que sabe contar com o apoio de todos e todas, que não tem respostas para tudo, que é um líder completamente diferente da liderança que era valorizada há 20 anos atrás no mercado. Então, quando a gente trabalha com equidade de gênero, eu torno essa oportunidade de desenvolvimento para melhores homens, melhores cidadãos, melhores líderes, porque, gente, a gente não pode esquecer uma coisa que é pouco falada: homens também são vítimas da cultura patriarcal. A gente fala muito de nós mulheres sermos vítimas da cultura patriarcal, por causa da pré-definição de papéis sociais, né, a forma como nós somos educadas, e muitas vezes ainda vejo hoje educando meninas e meninos, muita mudança, mas muita perpetuação, né, dos sistemas de como eu eduquei, por exemplo, meus filhos eu tenho três. Quem me conhece sabe que não tem um workshop, uma aula que eu não falo de filho e de neto, então já deve estar esperando eu falar, fazem parte do meu ser. E eu aprendi muito com isso, porque quando eu comecei a me aprofundar, eu tive filhos muito cedo, aos 25 anos, amarrei as trompas, para vocês terem uma ideia, eu casei aos 17. E quando eu comecei a estudar equidade de gênero, cultura patriarcal, eles já eram adolescentes. E eu pus a mão na cabeça e falei, meu Deus do céu, eu criei meninos machistas e uma menina frágil. Eu queria fazer araquiri, sabe aquele araquiri? Porque eu falei, gente, o que que eu fiz? E aí, com o tempo, eu fui vendo que é possível, e eles, meus dois filhos são casados, todos são casados, meus dois filhos, as noras estão colocando eles no lugar, né? Muitas coisas que eu ensinei errado, elas estão. Então, assim, a sociedade ela está se transformando, mas ainda é muito gradual. E homens são vítimas dessa cultura patriarcal também. É o que a gente chama de masculinidade tóxica. Assim como nós ensinamos as meninas a cuidar, né, dando uma madeirinha, bonequinha, cozinha, frutinha, e os meninos nós demos as armas, as metralhadoras, as máscaras de super-heróis, né, e ensinamos eles a lutar, né? Eu lembro que meu pai falava para o meu irmão: ah, levou um tapa do amiguinho da escola, amanhã volta lá e dá dois tapas. Era a fala dele, né? Estimulando a violência, a falta de diálogo. Esses meninos são os homens hoje que não sabem ser vulneráveis, que não se permitem, porque a vulnerabilidade é associada ao feminino, né? Que não se cuidam, que não procuram médico, não cuidam da sua saúde mental, da sua saúde física, que muitas vezes são ridicularizados. Eu estava numa empresa conversando com um grupo de afinidade, e aí uma pessoa levantou e falou, um homem: eu estou saindo porque eu tenho consulta no dermatologista. Eu estava num grupo seleto, gente, de defensores da diversidade e inclusão, e a brincadeirinha foi: tá indo cuidar da pele. E aí eu falei, gente, vocês querem me matar? Não é possível. Nós estamos falando aqui de inclusão, de respeito, das pessoas serem. Nós estamos fazendo o maior esforço para os homens se cuidarem da sua saúde, da sua pele, do seu cabelo, da sua saúde mental. E vocês estão dizendo que, ridicularizando o homem porque levanta para ir no médico. Então, esses meninos que a gente criou para serem violentos, para não chorar, para não entrar na cozinha, não brincar de boneca, são esses homens que a gente quer que dividam a economia do cuidado, que cuidem dos seus filhos, que compartilhem responsabilidades, que sejam líderes humanizados. Então, quando a gente trabalha de forma intencional a equidade de gênero, nós estamos tornando a vida dos homens também muito mais real, né? O OMS declara, na última pesquisa, 75% dos suicídios no Brasil são masculinos. Eles procuram muito menos psicólogos, psiquiatras, não conversam desses assuntos com os amigos. Eles estão internamente brigando com essa vulnerabilidade, porque eles têm que se mostrar fortes, provedores, resolutivos e assertivos. Equidade de gênero e ambientes inclusivos e justos é bom para todo mundo. Então, é um pouco dessa conversa que eu tenho com as empresas, com os homens, para mostrar que a equidade é um fenômeno ganha-ganha. Obrigada, Margarete. Ouvindo você, me volta a sua fala anterior de que parece que se vamos cuidar das mulheres, vamos descuidar dos homens, né? Não faz o menor E, sentido, né? e que talvez é, trazendo essa percepção de que eles serão cuidados, que homens serão cuidados também,
isso possa. Isso muda completamente a abordagem, Renata. Teve uma das ordens executivas do Trump, que eu vou lá no site oficial do governo dos Estados Unidos ler essas ordens executivas, porque a imprensa ela está entortando e está trazendo as coisas de uma forma muito é, imparcial, né? Parcial, aliás. E aí, uma das ordens executivas que ele fala de treinamentos relacionados à diversidade nas empresas, ele termina com uma frase que me chamou muita atenção. E a frase é assim: todos merecemos dignidade e respeito, né? Falando de homens, de pessoas brancas e tal. E por que que me trouxe muita reflexão? Porque essa frase é nossa, dos grupos minorizados. Eu pensei, meu Deus, não são as mulheres, as pessoas negras, as pessoas LGBT com deficiência que falam isso? E aí, por um segundo, isso num primeiro momento. O segundo momento, minha reflexão foi, meu Deus do céu, o que fez esses homens brancos se sentirem sem respeito e sem dignidade? Né? Eu acho que é essa a reflexão que a gente tem que fazer na mudança de abordagem. Ao tratar e por foco, iluminar, que são muitos desafios, muitas barreiras, um fosso civilizatório, e eu concordo com tudo isso, entre essas parcelas da população que a gente está falando aqui, e homens e brancos, mas ao colocar esse foco no impulso de desenvolvimento de oportunidades e direitos equitativos para os grupos minorizados, nós deixamos de incluir, muitas vezes, o outro lado. E isso dá essa percepção de que eles estão fora dessa conversa. E aí o maior perigo, além de não ser verdadeiramente inclusivo, porque se a gente está falando de inclusão, nós temos que incluir a todos, e ter empatia por homens. Eu já levei até tomate virtual quando eu falo isso. Temos que ter empatia também por homens brancos héteros, né? Dependendo do que eu estou falando, as pessoas ficam muito bravas, mas é isso. Só que esses homens brancos, além da empatia, e porque é justo e tem a ver com direitos equitativos, são eles os poderosos, gente. São eles que estão com a faca e com o queijo na mão, são eles que decidem. Se eles se sentirem excluídos dessa conversa, minorizados, como vilões, nós vamos chegar onde os Estados Unidos chegou. Esse é o tempo da gente transformar isso e incluir todo mundo nessa conversa, é fundamental. É. E como fazer isso sem esvaziar a importância que você está trazendo, de que eu tenho escutado uma narrativa, um discurso de que não precisamos da área de diversidade porque estamos cuidando de todos, quando na verdade não está, né? Não é o que acontece, né? Então, como fazer isso sem esvaziar justamente a importância de quem está precisando de cuidado porque não teve espaço, porque não tem sido, é muito É esse sutil. equilíbrio, viu, Renata, que a gente tem que buscar, com muito cuidado. Por isso que eu digo que as abordagens e as narrativas e as ferramentas, elas vão ter que ir se transformando para trazer todo mundo para essa conversa, sabe? É bem desafiador. Em relação ao impacto social, se eu puder colaborar, não é o tema da aula, mas eu sou originária, né, do impacto social, eu não sei, eu não disse isso na minha apresentação, mas eu vim do terceiro setor, eu fui durante 15 anos diretora executiva do Instituto Ayrton Senna, eu ajudei a família Senna a criar o Instituto Ayrton Senna e durante mais de 20 anos eu trabalhei, conheço o Brasil inteiro, e muito focada no trabalho de impacto social, principalmente usando a ferramenta da educação, que eu continuo achando que é a mais poderosa para a transformação. Eu acredito, que as empresas, as grandes empresas, já vêm debatendo esse tema de impacto social com um pouco mais de clareza. Houve uma evolução bem grande ao longo dos últimos anos, né, dos últimos 20 anos. Mas muito do que nós falamos hoje aqui sobre diversidade, equidade e inclusão pode ser generalizado para impacto social, né? As narrativas, eu não sou de comunicação, apesar de ter trabalhado também muitos anos em agência, mas eu acredito muito no poder das narrativas e das abordagens, né? A narrativa de que os grupos vulneráveis precisam do investimento social privado para poder ter evolução, ou seja, ele é solicitante, né? Ele está numa posição de ganhar, tem o poder, o recurso e quem precisa ganhar. Ele precisa também ser alterado, né? O que que significa isso? Significa a gente fazer uma lição de... Eu fui captadora de recursos, eu captava
R$ 50 milhões por ano. Tudo bem que eu tinha a imagem do Ayrton Senna me ajudando, né? Não é qualquer um que tem a imagem dele. Mas a gente captava muito recurso, eu liderava essa área também no Instituto Ayrton Senna. A gente tinha uma abordagem completamente diferente. A gente conversava com as empresas falando como que o impacto social é transformador para os seus negócios. Porque, gente, não existe empresa que dá certo numa sociedade que não dá certo. Então, essa conexão de impacto social com resultados para negócio, a lição de casa que a gente fazia era entender quais eram os desafios de negócio da organização e levar propostas de impacto social alinhadas com os desafios de negócio, como solução para aquela organização, e não mais um problema que precisa da grana da empresa. Então, essa narrativa que eu entendo que também a gente precisa avançar. É um momento muito desafiador para as organizações sociais no Brasil, porque esse backlash americano, né, e a eleição do Trump também reduziu muito, quase a zero, o investimento americano que estava provendo muitos recursos para fundações aqui no Brasil e fundações americanas que investiam em ONGs, principalmente de direitos, né, no Brasil. Então, cada vez mais nós vamos precisar das empresas brasileiras para poder sobreviver nas organizações sociais. Por isso, essa aproximação também tem que ser muito estratégica, conectando com essa lógica de que se a sociedade não der certo, né? Uma vizinhança vulnerável, com fome, sem direitos garantidos, aquela empresa naquele lugar não vai dar certo, do mesmo jeito. Então, essa inversão da narrativa é o que eu sugiro para a gente estar conversando. Obrigada, Margarete. Eu vou trazer uma pergunta daqui do nosso grupo, e a primeira pergunta é de uma professora nossa, daqui do nosso curso de MBA, que é a Beatriz. Bia, você quer abrir o microfone e fazer a sua pergunta diretamente para a Margarete? Eu quero, eu não sabia se eu podia, pela dinâmica da Claro! live. Boa noite, gente. Margarete, maravilhoso te ouvir, como sempre. Estou super alinhada a tudo que você trouxe. Fiquei só com uma inquietação, que foi o que eu coloquei na pergunta. Eu acho que esse impacto do retrocesso nos Estados Unidos tem tido um contorno de silêncio, né? De descomprometimento silencioso, principalmente de empresas que são grandes, mas não tão grandes como as que estão no movimento, as 700 do movimento. Como que você tem visto isso? Como que a gente poderia quantificar, conseguir acompanhar o quanto esse impacto está acontecendo de fato? No Brasil, você diz, Bia? Oi? No Brasil ou lá No fora? Brasil, no Brasil. Então, a gente tem feito um esforço, tanto consultorias como os movimentos empresariais, quase de uma conversa one-to-one, sabe? Porque o que acontece? Toda essa onda americana, ela colou muito bem para aquelas lideranças que achavam que diversidade era um modismo, que ia passar, que isso não tem nada a ver com o negócio. Então, agora não é só mais um achismo, ele tem a retórica toda do que está acontecendo nos Estados Unidos como comprovação para essa fala. Então, essas conversas, elas têm sido diretamente com alta liderança, e nós também, não sei se o JP ainda está aqui, ele estava aqui no YouTube, mas eu um- vou furar uma notícia aqui para vocês. Nós começamos a sentir necessidade, nós, consultorias, de qualificar o repertório dos profissionais dentro das organizações, né? Que são os nossos amigos, né, Bia, com quem a gente conversa no dia a dia, quem lidera de ENAI, líderes de grupos de afinidade nas empresas, porque muitas vezes esses profissionais não tinham repertório. Quando ele conversa com o consultor, ok, tem repertório para mostrar que não. Mas quando ele chama a pessoa do grupo de afinidade, ou ali da rede lá de diversidade para falar, viu? Olha lá o Trump, o Elon Musk e os Estados Unidos retroagindo. Aqui também a gente vai seguir a mesma linha. Ela não tem muitas vezes repertório para ter essas conversas difíceis. Então, nós elaboramos um material que ficou bárbaro, em conjunto, eu diria que são as 20, 30 maiores consultorias e todas nós concorrentes entre nós, porque a gente concorre nos clientes, mas também somos muito amigos e amigas. E nós construímos um material que a gente está chamando de guia, de ferramenta para conversas difíceis nas organizações, sobre D&I não morreu, né?
que está dando esse repertório, vai dar esse repertório, nós vamos fazer lives e debates, que eu acho que isso seria uma grande contribuição. É o dia a dia da organização, não quando ele vai procurar consultoria, quando já vai para fora. É o dia a dia dessas conversas que são difíceis e silenciosas, como você traz, entendeu, Beatriz? Então, essa é uma colaboração derivada ali do manifesto, também para a gente colaborar com as organizações e as equipes técnicas, né, no avanço dessa conversa. Nós vamos ter que estar muito disponível, muito alinhados, né, uníssono, né, o mercado para mostrar o caminho a seguir e estar pronto ali para atender. Por isso que a gente está alinhando todas as organizações, que ela pode procurar o Etos, assim como pode procurar o Mover, o Movimento Mulher, e nós vamos estar alinhando e trazendo o repertório nessa direção. Obrigada, Margarete. Tem uma segunda perguntinha aqui ainda da. Aí o JP está dizendo aqui no chat que ele está aqui sim, viu? É porque eu furei aqui a notícia, estou com medo de levar bronca dele. Isso. Olha, eu não sei se ele vai dar bronca, mas eu acho que já vai todo mundo acompanhar com expectativa esse guia das conversas difíceis que a gente está ouvindo que é no dia a dia, né? Que é em cada conversa, em cada comportamento, em cada ação, né? Tem uma pergunta aqui também da Silvia, ainda sobre teto de vidro. Como quebrar o teto de vidro, né? Quais os principais motivos que cargos altos em grandes empresas não estão ocupados não estão sendo ocupados por não homens brancos, para citar a fala da Silvia. Bom, Silvia, já há alguns anos em pesquisas e acompanhando aí a vivência nas organizações, nós descobrimos uma triste realidade. O desafio, na verdade, não é o teto de vidro, né, que seria aquele teto entre VPs, CEOs, né, bem no alto escalão. O desafio é a gente usa um outro conceito que chama degrau quebrado, tá? O desafio é muito anterior. O desafio do afunilamento da hierarquia, né, do funil hierárquico feminino. Esse degrau quebrado ele está localizado entre a função de gerentes, de coordenadoras para gerentes. Então, o dado no Brasil e no mundo, tá? Porque se reflete com dados um pouquinho diferentes, mas o formato da curva é o mesmo. A gente tem maioria da população feminina formada anualmente, 56%. Desde 1985, são mais mulheres se formando em todos os níveis de ensino, tá? Graduação, pós, mestrado, do que homens. Nós temos mais mulheres entrando no mercado de trabalho, 54% dos cargos iniciais entrantes, estagiárias, trainees, assistentes, até coordenação são mulheres. Portanto, homens estão abaixo, né, na curva, e quando chega de coordenação para gerente, essa curva cruza, os homens aumentam em número, né, chega a 75% de homens gerentes, e mulheres caem para 25%. Agora, esse dado é 2024 para mulheres gerentes. E vai diminuindo, né? Agora, 15% de mulheres CEOs, 14% de mulheres conselheiras. E 90 e tantos por cento de homens conselheiros e assim por diante. Então, por isso que a gente fala que o desafio não é mais o teto de vidro, é o degrau quebrado, ele é muito anterior na jornada profissional. E aí a pergunta é, o que quebrou o degrau? Né? Que é mais ou menos como quebrar o teto de vidro, só que é anterior. Como que a gente quebra esse degrau? Aliás, quem quebrou o degrau? O degrau ele foi quebrado por um mix de fatores que se soma à cultura, como o Bugarelli e o Reinaldo diz, machista, masculina, masculinizada, né, do mercado corporativo, as corporações foram feitas por homens e para homens. Portanto, nós estamos aí com um desafio imenso de mudar cultura, mindset, eliminar, neutralizar vieses, discriminação, assédio, ambiente justo, tem toda essa questão que interfere, mas também transformar processos, estruturas, sistemas de avaliação, sistemas de promoção, que foram todos desenhados para homens, para um perfil de líder que, inclusive, não se adapta nem mais a homens, se a gente for olhar aquele líder humanizado 4.0 que a gente deseja, né? Mas somado essas questões que são intangíveis, culturais, nós temos a questão da maternidade, né?
a punição da maternidade, né, para as mulheres. A maternidade, ela é vista nas empresas muito mais como um obstáculo do que como um impulso. Nós temos ainda um alto índice de mulheres que pedem demissão ou são demitidas quando retornam da licença maternidade. A maioria delas que pedem demissão é porque foram substituídas por alguém que tomou os seus clientes e trabalho, o cargo, e agora ela foi alocada em outro lugar, porque geralmente a pessoa que substitui a profissional da licença maternidade acaba substituindo ela ou porque são demitidas. Ainda é muito alto o número de profissionais que são demitidas, quase 50% das mulheres, depois de 18 meses após o retorno da licença, são demitidas. Então, tem a questão da maternidade, que não é definidora, mas que impacta tremendamente, porque nós estamos cada vez mais engravidando mais tarde, né, atualmente no Brasil, e quando a gente tem 30, 35 anos, 37 anos, 40 anos, nós estamos no auge aí do desenvolvimento do nosso potencial, um talento pronto para ser promovido, e aí a gestação e a maternidade acaba levando muitas vezes a gente a ser analisada e avaliada com menos valor e retornar, e muitas vezes sendo demitido ou não tendo oportunidades equitativas, né? Somado a isso, a falta de percepção que a gente já conversou aqui sobre o potencial e a capacidade da gente, de nós mulheres, para poder avançar. E muitas vezes tem muitos mitos ainda que rondam a equidade de gênero nas corporações. Por exemplo, mulheres não têm ambição para chegar à liderança. Então, antes de perguntar para a Margarete se ela quer que eu promovo ela, ela topa ser promovida e viajar e se dedicar mais com um filho pequeno, ou se ela prefere ter mais tempo para se dedicar à família, eu deduzo, porque eu sou um cara muito legal. Ah, como a Margarete tem filhos pequenos, é melhor não promover ela, porque ela é mãe. E esse tipo de engano acaba levando nós mulheres a não termos oportunidades. Nas oportunidades especiais existentes nas empresas, formação complementar, formação de liderança, geralmente são homens que são indicados. Então, isso vai se fortalecendo esse funil cada vez muito mais masculino. O que é interessante? Quando a gente tem mulheres CEOs ou mulheres em cargos de liderança estratégica, e isso a pesquisa do INSPER e da Thales mostrou em 2024, a correlação entre avanço de mulheres em toda a jornada profissional é muito maior. Derrubando um outro mito, né, Renata, que diz que mulher não apoia a mulher, né? As mulheres não se apoiam, inclusive as mulheres não gostam de ter líderes mulheres. Não é verdade, os dados das pesquisas mostram. Quanto mais mulheres eu tenho na liderança, maior esse fluxo de equidade na jornada profissional feminina, né? E aí, como existe esse degrau quebrado, a gente acaba esbarrando no teto de vidro. É mudança de mindset, é mudança cultural, e essas são demoradas, a gente não muda de um momento para outro, né? Nossa, muito obrigada. Eu acho que você deixou a gente com um convite aqui para seguir refletindo. Esses mitos interessam a quem, né? E aí Exatamente. a gente para que a gente possa fazer outras escolhas, buscar outras respostas, experimentar, fazer diferente. Quero muito te agradecer. Tem uma última perguntinha que eu acho que o JP respondeu aqui, uma pergunta da Mariana Ribeiro Timóteo sobre a fonte desses dados, mas você trouxe tantos dados agora nessa última fala. O JP acha que é da pesquisa que eu acredito que seja do Instituto Etos, né, do perfil social racial de gênero das 1.100 maiores empresas do Brasil e suas ações afirmativas. Essa Você falou da pesquisa. INSPER também. Tem mais Ah, alguma é, pesquisa que você queira tem uma deixar para a gente? pesquisa que chama, o da Insper Italis, é Panorama das Mulheres, Panorama Feminino, uma coisa assim. Eles fazem a cada 2 anos e o último trouxe esse dado muito interessante. Tá ótimo. Tem mais alguma coisa que você queira dizer como palavra final? Porque a gente está se Não, aproximando já eu estou muito agradecida de ter a oportunidade aqui dessa troca. Eu fico feliz com o depoimento. Quem foi que fez o depoimento? Depois você reforçou que saiu mais estimulado. Eu tenho muito essa função no mundo, sabe, Renata? Desde sempre, de levantar e estimular a gente para seguir em frente. Às vezes também eu tenho muitos amigos que me levantam quando eu estou desanimada, mas eu tenho muito essa função
de fazer o mercado acreditar, as pessoas acreditarem, os profissionais acreditarem. Eu trabalho mais de 35 anos com causas. Quem trabalha com causa tem que ser muito resiliente e um pouco poliana, né? Então, eu sou aquela que estou sempre vendo meio copo cheio, de iluminar o que está dando certo, né? E ajudar essa transformação. Eu tenho certeza que cada uma e cada um de vocês aqui são também essas luzinhas, né, que estão ajudando a gente a iluminar o caminho a seguir. Então, fiquei muito feliz, contem comigo em outras oportunidades. Super Muito obrigada. obrigada, muito obrigada. A Mariana está colocando aqui que é o estudo da correlação. De quem é o estudo da correlação, mas acho que foi esse também, né? Ela já está aqui agradecendo também, e muitos agradecimentos e manifestações aqui no YouTube também. Agradeço também, mais uma vez, a Margarete e a todos que estão com a gente até agora. E assim a gente encerra essa transmissão aqui pelo YouTube, já deixando o convite para vocês para a nossa próxima troca de impacto. Boa noite, bom feriado a todos e a todas que nos acompanham.